Muito bem, galera. Agora nessa aula a gente vai aprender sobre a teoria da aceitação da autoridade, continuando com o nosso curso de teoria comportamental. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que você entenda são alguns conceitos para você compreender o que é teoria da aceitação da autoridade. A primeira coisa a compreender é esse cara aqui, Chester Barnard. Esse cara, ele que cunhou essa tal de teoria da aceitação da autoridade. Ele trabalhou em várias empresas, né? Inclusive nas empresas Rockefeller. Ele estudou economia. Esse cara era um teórico da administração que teve boas ideias para a escola das relações humanas. Né? Muitos dizem que ele era um autor da escola das relações humanas, mas também ele era um pensador behaviorista, ou seja, um pensador da teoria comportamental, que é o que a gente está estudando agora. Então, esse cara, ele falava o seguinte, que existe, muitas vezes, uma negação da autoridade. Ou seja, existe desobediência por parte dos subordinados. Então, os subordinados nem sempre obedecem. Às vezes eles desobedecem, às vezes eles negam essa autoridade e às vezes eles simplesmente não estão nem aí para as ordens que recebem. É importante ressaltar que essa é a ideia desse cara aí. Por quê? Porque os autores clássicos, principalmente se você for estudar ali Taylor, se você for estudar Fayol, né? Você vai ver que todos esses autores, até mesmo autores neoclássicos, né? Como Peter Drucker, você vai ter um conceito de autoridade de que a autoridade está exatamente com aquele que tem o poder, o chefe. Então, os autores clássicos veem a autoridade porque tem um chefe lá, da perspectiva do chefe. Para esses autores clássicos, para que haja uma obediência da autoridade, o chefe só precisa mandar. A autoridade vem de cima para baixo, ou seja, desce na hierarquia. Assim como a gente falou em outros cursos no ADM Academy, por exemplo, cursos de teoria clássica e de teoria neoclássica, onde a gente fala que a autoridade vem de cima para baixo. Porém, já Chester Barnard, esse cara que a gente está falando agora, ele tem outra teoria sobre a autoridade, que é justamente não é a teoria formal que você está acostumado, mas sim a uma outra teoria que se chama teoria da aceitação da autoridade. Então, para esse cara, vamos voltar aí para a tela, para esse cara, ok? Em que conclusão ele chegou? Ele chegou à conclusão de que a autoridade depende dos subordinados e não dos chefes. Para que você compreenda essa minha afirmação, olha só isso aqui. O chefe está aqui em cima, correto? Ok. E o subordinado está aqui embaixo, beleza? O que eu quero que você entenda? É que para os autores formais da teoria clássica, a autoridade, né, a teoria da autoridade formal, ela vai enfatizar o papel desse cara aqui, do chefe. Já a teoria da aceitação da autoridade vai enfatizar o papel dos subordinados, ou seja, de baixo para cima. Então, enquanto a autoridade do chefe vira de cima para baixo, a teoria da aceitação da autoridade diz que só vai haver obediência da autoridade se os subordinados aceitarem essa autoridade. E que condições há para os subordinados aceitarem a autoridade do chefe? Vamos prosseguir. Existem aí 4 condições, ok? Para que os subordinados aceitem essa autoridade que vem do chefe. Autoridade, só para fazer um parêntese aqui, autoridade é o poder de dar ordens. Caso você não lembre ou não tenha aprendido essa aula, não tenha feito outros cursos aqui no ADM Academy. Então, o poder de dar ordens, segundo esse cara aí, Chester Barnard, precisa ser aceito pelos subordinados, senão não há autoridade, ok? E para que seja aceito, existem 4 condições. Que condições são essas? A primeira condição é: os subordinados precisam compreender a ordem que foi dada pelo chefe. Porque se eles não compreenderem essa ordem, eles não vão aceitar a ordem, ou seja, vão ser desobedientes, ou seja, não vão aceitar a autoridade. Outra coisa, outro ponto ali. A segunda condição é que
essa ordem precisa ser compatível com os objetivos da organização. Ou seja, se o chefe der uma ordem que vai levar a organização para um lugar completamente diferente, para a ruína, para aquilo que não deveria ser, então os subordinados não vão aceitar essa autoridade, não vão aceitar essa ordem. Então, essa é a segunda condição. A terceira condição é, se essa ordem for compatível com os objetivos individuais, ok. Mas se ela for incompatível, ou seja, se o chefe der uma ordem que o objetivo individual do subordinado não vai ser alcançado, que os desejos individuais dele não serão feitos, não serão cumpridos, então ele também vai tentar rejeitar essa ordem. É o caso, por exemplo, de você estar no seu trabalho e o chefe dá uma ordem para você, mas você sabe que se você obedecer aquela ordem, você vai acabar sendo prejudicado no futuro. Então, a sua tendência é desobedecer, não querer fazer, porque essa ordem é incompatível com os seus objetivos dentro da organização. E a quarta condição é que esse subordinado ele precisa estar mental e fisicamente capaz de cumprir essas ordens. Então, se o subordinado encontra essas quatro condições, aí ele aceita a autoridade. É isso que eu queria dizer aqui para você. Se o subordinado está dentro dessas quatro condições, então a ordem que vem de cima ele vai aceitar. Por isso que é a teoria da aceitação da realidade. É claro, essa teoria aqui você pode parar e pensar se isso realmente é real, né? Porque, por exemplo, se você obedece uma ordem e você não cumpre, a tendência é que você fique sem emprego no seu trabalho, não é isso? Mas encara isso aqui como uma teoria, porque realmente é um pensamento válido, é um pensamento que esse autor aí fez, né? É um pensamento super válido, porque ele realmente vai aí mostrar uma ideia de que a autoridade não é que nem a autoridade dos autores formais, de que é o cara lá de cima manda e quem está embaixo obedece. Não. Para esse autor aí, quem está embaixo decide obedecer ou não à autoridade de quem está em cima. Essa é a teoria da aceitação da autoridade. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. A gente continua aí nos próximos vídeos.